Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos de semana passada, um filme indicado ao Oscar de melhor filme, que é o longa Anatomia de uma Queda. O longa acompanha Sandra, uma escritora alemã que se torna a principal suspeita na investigação da morte de seu marido Samuel, onde a única testemunha é o seu filho Daniel, que é deficiente visual. O longa tem direção de Justine Triet, que também assina o roteiro juntamente com seu parceiro Arthur Harari. O filme também foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023, se tornando assim o terceiro filme dirigido por uma mulher a conquistar esse prêmio, ao lado de Titane e O Piano. Além disso, ele também venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e de melhor roteiro de cinema, e ele também está indicado a 5 categorias dentro do Oscar, incluindo melhor filme, como eu já tinha falado, melhor direção e também melhor roteiro original. E ele também deveria ter sido indicado para a categoria de melhor filme internacional, só que a França não mandou ele como filme selecionado. Isso porque quando a Justine Triet recebeu o prêmio ali no Festival de Cannes, ela resolveu fazer umas críticas ao governo e o governo não curtiu muito isso, e então resolveu mandar outro filme, no caso O Sabor da Vida, que nem chegou a ser indicado ali aos filmes internacionais. E assim, a França perdeu um Oscar que é muito difícil falar porque eu não assisti todos os indicados e eu sinto que ia ser uma briga entre A Zona de Interesse, que é um filme que também tá muito forte nessa categoria e que eu acredito que seja o grande favorito até agora, e Anatomia de uma Queda, mas acho que era muito fácil pra Anatomia de uma Queda conseguir esse prêmio, então assim, perderam um Oscar muito fácil. E bom, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre a minha opinião de filmes de julgamento, né? Anatomia de uma Queda é um filme que conta sobre um julgamento, e eu acho que todos eles acabam sendo bons filmes, e eles conseguem atrair com muita facilidade, seja pela curiosidade envolvida tanto na investigação quanto no veredito. Eu acho que eles, na maioria das vezes, são filmes bons. Eu acho que, assim, são poucos filmes de julgamento que eu acabei não gostando, eu não consigo nem lembrar sequer de algum que eu não tenha gostado, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, são poucos que conseguem sair do básico e realmente inovar, assim, pra essa categoria de filmes de julgamento. Eu também falo muito isso sobre filmes sobre guerra, que, enfim, é muito difícil um filme de guerra, muito difícil não, mas são poucos os filmes de guerra que conseguem sair ali daquele básico de sempre. E eu diria que Anatomia de uma Queda é um desses filmes que acaba conseguindo se destacar e que fica com você por muito tempo. E o roteiro do filme não só traz a investigação de uma morte suspeita, um julgamento cheio de incertezas, mas também traz a história desse casal, onde a gente conhece ali como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, as brigas recorrentes, o relacionamento que eles tinham com o filho deles e principalmente como que o relacionamento tava quando o Samuel, o marido, morreu. E nesse sentido, o filme me lembrou bastante o filme A História de um Casamento, dirigido pelo Noah Baumbach, que inclusive se tornou um dos filmes que eu mais gostei de assistir durante... Eu só assisti ele em 2023, né? Então ele acabou se tornando um dos meus filmes favoritos, assim, que eu assisti no ano. E eu acho que os dois trazem um pouco essa coisa de brincar com os diferentes pontos de vista dentro de um casamento. E aqui eu ainda digo mais que ele acaba misturando um pouco essa coisa da investigação, que parece muito com os livros da Agatha Christie, como vocês podem ver, eu gosto bastante. E eles lembram bastante por conta dessas condições inusitadas ali da morte, porque dentro dos livros da Agatha Christie nada é tão simples, nada é assim como a gente vê, né? Existem muitas mortes que acontecem dentro dos livros que a gente pensa, meu Deus, não tem como isso ter acontecido. E aqui a gente vê diversas possibilidades, eu acho que tem um que bem parecido e ajuda ainda mais a gente a ficar entretido ali dentro do filme. E esse relacionamento, ele é completamente exposto dentro do filme, muitas vezes pela mídia e também dentro do julgamento, mas sem ter um contexto prévio ali do que estava acontecendo, muitas vezes pegando coisas pequenas e só retirando de contexto e colocando em outro lugar, tanto sendo utilizado dentro do julgamento pelas pessoas que estão acusando, quanto pelas pessoas que estão defendendo, assim. E essa cobertura sensacionalista é uma coisa que a gente vê muito presente nos dias de hoje, é uma coisa que, se for pensar, você já viu em vários julgamentos que acontecem nos dias de hoje, muitas vezes pegando alguns pontos, algumas coisas retiradas de contexto para utilizar, para atacar o outro lado, muitas vezes se utilizando de um certo preconceito, e aqui dentro a gente vê a coisa do machismo mesmo, né? A gente pega uma mulher que está sendo acusada de ter matado seu marido, e muitas vezes eles pegam pontos que às vezes não tem nada a ver com o marido
marido dela, só pra fazer ela parecer ainda mais culpada por conta desse preconceito que tem todo por trás. E esse é um filme que fala muito sobre contar histórias e a busca pela verdade, em como cada personagem, seja intencional ou não, vê aqueles fatos de uma maneira diferente, ou muitas vezes enxergava sem ter um contexto prévio. Eu acho que isso a gente vê muito pelo personagem do filho ali, do Daniel, que muitas coisas ele acabava vendo e ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, ou meio que achava que era por um motivo e na verdade durante o julgamento ele descobre que é por outro, e a gente meio que vê essa coisa de como diferentes histórias podem ter tons muito diferentes dependendo de quem tá analisando aquilo ou quem tá contando aquela história mesmo. Tanto é que durante o filme não tem nenhum flashback, os únicos 2 flashbacks, entre muitas aspas, é um áudio que é colocado durante o julgamento ou é uma lembrança que é contada. Então eles meio que recriam conforme ela tá sendo contada, mas a gente não tem como saber se de fato aconteceu daquela maneira. Até mesmo o áudio, apesar de ser gravado, a gente não tem como saber se foi exatamente aquelas coisas que a gente tá vendo que aconteceram, né? Tanto é que isso é uma coisa que eles acabam explorando ainda mais dentro do filme. A diretora também contou que ela vê o tribunal como um lugar onde as vidas são ficcionalizadas, onde uma história é colocada dentro da vida e todos ali estão contando uma história, estão criando uma narrativa e muitas vezes isso está muito distante do que é realmente a verdade. E eu acho que o filme consegue ser muito diferente dos outros de julgamento por alguns motivos. E o primeiro deles, e talvez o principal deles, é que em nenhum momento a gente tem realmente certeza se a Sandra é ou não culpada do assassinato. Eu acho que isso é causado tanto pela direção, tanto também pelo roteiro, que muitas vezes segura algumas informações e vai soltando, então a gente acaba ficando meio analisando ali tudo que tá acontecendo e mudando de opinião várias vezes ao longo do filme, e também, principalmente, pela atuação da Sandra Hüller como protagonista. A atriz, inclusive, chegou a perguntar pra diretora Justine Triet se a personagem era ou não culpada, né? Eu não vou dar muitos spoilers, mas ela perguntou isso e a diretora respondeu que era pra ela interpretar a personagem como se ela achasse que ela fosse inocente. Então, realmente é uma coisa que eu acho que conforme a gente vai vendo o filme, a gente vai ter uma visão diferente, assim, se a personagem é ou não culpada. E esse julgamento, né, ele me lembrou também bastante vários outros filmes, mas em principal ele me lembrou muito do filme Chicago, em que ali dentro não importava, do filme Chicago, né, não importava se você realmente é culpado ou se você é inocente. Importava se você conseguia fazer o melhor ponto, a melhor narrativa ali que fizesse o júri se comover e se identificar com você, né, durante o musical. Eles têm uma música somente sobre isso, sobre você enganar e você criar a melhor narrativa ali dentro, e eu acho que aqui dentro a gente vê exatamente a mesma coisa, só que muito mais realista, né, bem menor e sem números musicais. Outra coisa também pra fazer esse filme ser mais diferente dos outros é como eles conseguem deixar a narrativa muito mais desesperadora por conta da solidão ali que a personagem da Sandra vive ao longo do filme, né? E isso é intensificado tanto pela fotografia, que em diversos momentos mostra aquelas paisagens nas montanhas, no meio do nada, que pode ser reflexivo, pode ser bonito, mas ao mesmo tempo é desesperador, é solitário, e também a barreira de linguagem ali, né? Porque ela é uma escritora alemã que tá morando na França, onde o marido dela quis morar, num lugar totalmente isolado, no meio do nada, e ela ainda tem que usar o inglês como língua intermediária para conseguir se comunicar. Então muitas vezes ela não consegue se expressar da maneira como ela quer, ou muitas vezes eles ficam impondo que ela fale em francês, e enfim, é uma barreira, né, em diversos momentos, colocando essa personagem como a outsider, como a estrangeira, como, enfim, uma pessoa que não pertence ali àquele lugar, o que de certa forma acaba deixando ela parecer uma estranha mesmo, né? Como se ela de fato fosse uma culpada. E uma curiosidade é que o roteiro do filme já foi pensado tendo a Sandra Hüller como a protagonista do filme, e enfim, foi um acerto por completo, tanto é que a atriz foi indicada para a categoria de melhor atriz dentro do Oscar. A Sandra Hüller dá vida a uma personagem extremamente real, com muitas ambições, muitas vontades, de forma que seja muito fácil da gente se identificar em algum momento com a personagem, mas ao mesmo tempo, constantemente ela faz a gente mudar de ideia sobre a inocência dela
Mas eu sinto, pelo menos na minha percepção, em nenhum momento eu abandonei a personagem. Em todo momento eu tava ali por ela, eu tava torcendo por ela, eu queria muito que desse tudo certo pela personagem. E eu acho que parte dessa torcida que a gente tem da personagem também é causada por conta da relação que a personagem tem com o filho Daniel, que é aqui interpretado pelo Milo Machado Garner. O Daniel é um garoto extremamente independente, mas ainda assim ele não enxergava muitas das coisas da relação dos pais dele, ou enfim, da personalidade dos pais dele, muito porque ele era uma criança, né? Então ele não via muitas dessas coisas, meio que tentava dizer que aconteceu outra coisa, enfim, ele não percebia muitas das coisas que aconteciam dentro de casa. E dentro do filme ele tem que em diversos momentos escolher se ele vai acreditar na mãe dele ou nas provas contra a mãe dele, né? Porque a situação realmente não está bonita pra mãe dele. Tentando assim, desesperadamente durante o filme, provar a inocência da mãe dele por meio de lembranças, por meio de coisas que ele vai tentando recriar, momentos chaves que em determinado momento ele viu de certa forma e agora ele consegue enxergar com outros olhos, com outra perspectiva, com outro contexto por trás, né? E ele vai passando assim por essa... não jornada, né, mas por esse momento extremamente difícil em que ele tem que decidir no que ele acredita e, enfim, um momento extremamente dolorido pra ele. E eu acho que os dois atores fazem, assim, um trabalho excepcional, eu acho que as duas atuações são... em nenhum momento elas são exageradas, mas você consegue sentir a dor de ambos os personagens, né? Da Sandra eu acho que é mais a coisa da injustiça, ela tá sendo levada julgada pelo marido, pela morte, ela tem que lidar com o luto, tem que lidar com o filho dela, que agora ela vai criar sozinha, com a carreira dela, com o fato de que ela vai estar sendo constantemente humilhada e exposta naquele julgamento, né? E depois disso ela vai ter uma vida pra seguir, né? Ela vai ter uma carreira, vai ter impactos na vida profissional dela, né? E você tem daí o filho que, enfim, tá passando por esse momento em que tenta lidar com a morte do pai, que ele amava profundamente, ao mesmo tempo que ele tenta entender se a mãe é ou não culpada, mesmo na visão dele, tenta lembrar das coisas que aconteceu. É um filme, assim, muito delicado, muito abrangente, complexo e muito interessante, muito fácil de se acompanhar. Ele é todas essas coisas, mas em nenhum momento você fica perdido dentro da narrativa, em nenhum momento eles usam qualquer tipo de linguagem que não seja clara, né? Eu acho que é muito fácil da gente acompanhar esse filme e ficar grudado na narrativa. Anatomia de uma Queda é um filme que facilmente te deixa preso na narrativa do começo até o fim, tanto pela curiosidade, porque, enfim, é um filme que traz essa coisa de você querer saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo que traz uma investigação de um assassinato parecido com os da Agatha Christie, que, enfim, é muito fácil de ficar completamente fissurado e querer entender o que vai acontecer, e ele também te deixa preso por conta desse desespero da mãe e do filho tentando se entender ali no meio daquela bagunça. E também digo que o filme em diversos momentos nos coloca numa posição de júri, quase como se a gente estivesse ativamente participando ali daquele julgamento, já que ele vai soltando em determinados momentos algumas informações, fazendo com que a gente também vá meio que tentando preencher as lacunas do que aconteceu e criando a nossa própria versão ali da história conforme a gente vai assistindo. Então, acho que é um filme que deixa a gente participar muito ativamente do que tá acontecendo, já que a gente consegue investigar e ir se questionando de diversas coisas que vão acontecendo ali ao longo dele. Então, por conta disso também é muito fácil de ficar preso do começo até o fim. Em relação ao Oscar, ainda tá muito cedo pra dizer se o filme tem chances ou não. Eu diria que, em principal, as grandes chances dele são nas categorias de melhor direção, melhor roteiro original e melhor montagem, mas melhor direção acho que é uma categoria que tá bem competitiva, todo mundo ali tá muito forte. Gosto muito de todos os indicados, então é difícil, vai da campanha que vai rolar no filme, e o fato do filme não ter o apoio do governo francês também é uma coisa que acaba prejudicando ele, assim, nessa campanha, mas é um filme que tá ganhando muito, assim, muito reconhecimento e tal. Melhor roteiro, acho que ele tem muitas chances, e melhor montagem também, assim, não sei dizer se ele é meu favorito em alguma delas. Talvez melhor roteiro original eu fique entre Anatomia e Os Rejeitados, mas acho que Anatomia é meu favorito pra melhor roteiro. Mas enfim, torço muito pelo filme porque eu achei ele sensacional, e, enfim, é maravilhoso, e eu recomendo pra todo mundo que tiver a chance de assistir, que assista, porque ele é de fato muito bom. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 9.4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Anatomia de uma Queda. Se você ainda não
assistiu, quais são suas expectativas e também comentar qual que é o seu filme favorito, pra quem que vai a sua torcida nesse Oscar, principalmente na categoria de melhor filme. Mas então foi isso e até o próximo vídeo.